Neville Goddard, Sentir é o Segredo. Sentir é o Segredo é uma verdadeira obra-prima sobre a arte de realizar desejos. Embora seja um livro pequeno, carrega um imenso valor. Nele está contido um caminho claro e definitivo para transformar sonhos em realidade. Neville nos revela que o mundo e tudo que existe nele são projeções da consciência humana. A consciência é tanto a causa quanto a substância do mundo, por isso, é nela que devemos focar se quisermos compreender o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e de como ela funciona nos dá o poder de conquistar tudo o que desejarmos. Com esse entendimento, podemos construir e sustentar um mundo ideal. Mas, para operar essa lei com sabedoria, é necessário compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal, seletivo e representa o reino dos efeitos. Já o subconsciente é impessoal, não seletivo e representa o reino da causa. Podemos vê-los como aspectos masculino, consciente, e feminino, subconsciente, da mente. O consciente gera ideias e as imprime no subconsciente. Este, por sua vez, aceita essas ideias e lhes dá forma e expressão, sempre de maneira fiel. Tudo se origina na consciência. Nada é criado sem antes passar por essa sequência, a concepção da ideia no consciente, o sentimento associado a ela, e a impressão dessa ideia no subconsciente, que então se manifesta no mundo físico. O subconsciente não cria ideias por si só, ele apenas aceita aquilo que o consciente sente como verdadeiro. Portanto, é através do poder de imaginar e sentir, e da liberdade de escolha, que o homem controla a sua criação. O domínio sobre o subconsciente é alcançado pelo controle dos próprios sentimentos. O sentimento é a ponte entre a ideia e sua manifestação. Nenhuma ideia é impressa no subconsciente sem ser antes sentida. Depois de sentida, seja ela boa, má ou neutra, ela inevitavelmente será expressa. Por isso, quem não controla seus sentimentos corre o risco de gerar estados indesejados. Mas controlar os sentimentos não significa suprimi-los ou negá-los, e sim disciplinar-se para nutrir apenas aqueles que contribuem para a sua felicidade. Evite sentimentos indesejados. Não alimente emoções negativas sobre si mesmo ou sobre os outros, pois ao fazer isso, você imprime essas limitações no seu subconsciente. Não sinta, nem deseje aos outros, aquilo que você não gostaria de viver. Esta é a lei essencial para uma vida plena. Cada sentimento forma uma impressão que será expressa, a menos que seja neutralizada por um sentimento oposto mais forte. Por exemplo, eu sou saudável é um sentimento mais poderoso do que serei saudável, porque este último confessa uma ausência no presente. Eu sou é sempre mais forte do que eu não sou ou eu gostaria de ser. A realização do desejo exige que você sinta como se ele já fosse real. O sentimento vem antes da manifestação, ele é a base sobre a qual tudo se constrói. Seus estados emocionais moldam diretamente o seu mundo visível. Seu corpo carrega as marcas de suas emoções dominantes, e muitas doenças têm origem em distúrbios emocionais não resolvidos. Sentimentos reprimidos como culpa, remorso ou frustração geram desequilíbrios físicos e ambientes negativos. Por isso, foque apenas nos estados desejados. Viva e haja com base na convicção de que o desejo já é real. Essa é a raiz de todos os chamados milagres. Toda a criação ocorre no plano subconsciente. O que você precisa desenvolver é o controle reflexo do que pensa e sente. Acidentes, azar ou destino não determinam sua vida, são as impressões do subconsciente que moldam seu mundo. O subconsciente não julga. Ele aceita como verdade qualquer coisa que você sentir como verdade. Por isso, para imprimir um novo estado, você deve assumir o sentimento de que seu desejo já é realidade. Não se preocupe com o como ou os obstáculos, concentre-se apenas no objetivo final. Se você se fixa nas dificuldades, o subconsciente aceitará e criará essas barreiras em sua realidade. O subconsciente é como uma matriz criadora, ele recebe a ideia e a expressa fielmente, à imagem e semelhança do sentimento com que foi impressa. Sentir desespero é criar fracasso. Ainda que o subconsciente esteja a serviço do homem, essa relação não é de um servo submisso, mas como a de uma esposa amorosa, ele responde melhor à sugestão e à convicção do que à força ou imposição. O consciente, masculino, direciona, e o subconsciente,
Feminino, cria. Como disse Paulo, quem ama sua esposa, ama a si mesmo, e os dois serão uma só carne. A consciência é una, mas parece dividida para possibilitar a criação. Se você não assumir o sentimento de já ter aquilo que deseja, o subconsciente não será estimulado a manifestá-lo. Desejos não são aceitos inconscientemente sem o sentimento correspondente de realidade. O mundo externo é sempre um reflexo do interno. Tudo vem de dentro, do subconsciente. Seu mundo, em cada detalhe, é a sua consciência objetivada. Não adianta buscar fora aquilo que você não sente que é, só encontramos aquilo que somos. Você manifesta apenas aquilo de que está consciente de ser. Por isso, o maior poder que você pode alcançar é o domínio sobre seus pensamentos e sentimentos. Até que esse domínio se torne natural, use o sono e a oração para ajudá-lo a fixar os estados desejados em sua mente. Essas são as duas portas de acesso ao subconsciente, o sono e a oração. O sono, que ocupa 1/3 da nossa vida na Terra, é o caminho natural para o subconsciente. É por isso que damos tanta atenção a ele agora. Os 2/3 restantes da vida consciente são influenciados diretamente pelo grau de atenção que damos ao que ocorre durante o sono, aos sonhos, às visões noturnas. Quando cai sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama, então o revela ao ouvido dos homens e lhes sela a instrução. Jó 33. É durante o sono, ou na prece, que é um estado semelhante ao sono, que o homem acessa o subconsciente. Nesses estados, o consciente e o subconsciente se unem de maneira criativa. O aspecto masculino, a mente consciente, e o feminino, o subconsciente, tornam-se um só. O sono é o momento em que o consciente se afasta do mundo sensorial para se encontrar com sua parte amante, o subconsciente. Diferente das mulheres do mundo, que às vezes se casam com o desejo de mudar o marido, o subconsciente não deseja alterar a mente consciente. Ele a ama como ela é e a reproduz fielmente, forma, no mundo exterior, as condições e os eventos de vida moldados pelas impressões feitas durante o sono. Essas manifestações são os filhos nascidos à imagem e semelhança dos sentimentos mais profundos do sonhador. Como no céu, assim na terra. Como é no subconsciente, assim se expressa no mundo. Tudo que você mantém na consciência ao adormecer será a medida da sua expressão nos 2/3 conscientes da vida na Terra. O subconsciente só dá forma aos desejos quando você os sente como realizados. Porque tudo vem de dentro, e é o seu conceito de si mesmo que determina o que você será. Você nunca traz do subconsciente o que quer, mas o que é, portanto, o desejo deve ser resolvido no sentimento de ser, de ter ou de presenciar o estado desejado. Isso é alcançado assumindo o sentimento do desejo realizado. Pergunte-se: como eu me sentiria se o meu desejo já tivesse se cumprido? Esse é o sentimento que deve dominar sua atenção enquanto você relaxa para dormir. Antes de adormecer, você deve estar consciente de ser ou de ter aquilo que deseja. Ao entrar no sono, o homem perde a liberdade de ação, ele será guiado pelo seu último conceito acordado de si mesmo. É por isso que devemos assumir sempre o sentimento de realização e gratidão antes de deitar. Vem perante mim com canto e agradecimento, entre pelos seus portões com gratidão e seus tribunais com louvor. A disposição de ânimo ao adormecer define o seu estado de consciência enquanto você entra na presença do amante interno, o subconsciente. Ele o vê como você sente que é. Se, ao se deitar, você assume a consciência de sucesso, sentindo-se bem-sucedido, então é isso que se tornará. Deite-se de costas, com a cabeça ao nível do corpo. Sinta como se já estivesse em posse do seu desejo e relaxe tranquilamente. É nesse estado que o homem imprime no subconsciente a concepção de si mesmo. A mais bela descrição desse romance entre o consciente e o subconsciente está em Cantares de Salomão. De noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei até que o introduzi na casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Ao se preparar para dormir, sinta o estado de desejo cumprido e então relaxe. Esse sentimento é o que você está buscando em sua cama, o desejo realizado, para levá-lo à câmara da sua mãe, ou seja, ao subconsciente que o concebeu, para que esse desejo também possa tomar forma.
Essa é a maneira de conduzir seus desejos ao subconsciente, sentindo-se já no estado de realização, e adormecendo com essa consciência. Noite após noite, assuma o sentimento de ser, de ter e de testemunhar aquilo que busca ver manifestado. Nunca vá dormir desanimado ou insatisfeito. Nunca leve para o sono a consciência do fracasso. O subconsciente, cujo estado natural é o sono, vê você como você acredita ser. Se você se vê como bom, ruim ou indiferente, ele irá expressar fielmente essa crença. Assumir o sentimento de satisfação é declarar que essas condições já existem como realidade. Os sinais seguem a consciência, nunca a precedem. Você verá fora aquilo que já é por dentro. Você é um sonhador eterno, sonhando sonhos temporários. Seus sonhos ganham forma quando você assume o sentimento de sua realidade. O processo criativo é, primeiro imaginar, depois acreditar no estado imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. A realização do desejo se dá quando você assume o sentimento do desejo cumprido. Você não pode falhar, a menos que não esteja convencido da realidade do desejo. Sentindo-o como real e relaxando para dormir, você se coloca no papel principal da peça que será encenada amanhã. Durante o sono, você ensaia e é instruído no seu papel. A aceitação do fim automaticamente encontra os meios. Se, ao dormir, você não sente o estado do desejo cumprido, não levará essa impressão à câmara da sua concepção. Você levará a soma das suas reações do dia, e nelas será instruído sobre como o dia seguinte se desenrolará. Você acorda acreditando ser um agente livre, sem perceber que os eventos do dia foram previamente determinados pelo seu conceito de si ao adormecer. Sua única liberdade está na reação, você escolhe como sentir e reagir, mas os eventos já estavam prontos para acontecer. Através da sua capacidade de pensar e sentir, você tem o domínio sobre toda a criação. Seu conceito de si mesmo no sono é a semente plantada no reino do subconsciente. Adormecer satisfeito e feliz faz com que essas condições se manifestem como reflexo fiel da sua atitude mental. A oração, assim como o sono, é também uma porta de entrada para o subconsciente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. A oração é uma ilusão de sono, que enfraquece a impressão do mundo externo e torna a mente mais receptiva às sugestões internas. Ela acontece num estado de relaxamento, semelhante ao momento antes de adormecer. Sua oração será respondida se você assumir o sentimento de já estar em posse do seu desejo. No instante em que você aceita o desejo como realidade, o subconsciente providencia os meios. Orar com sucesso é ceder ao desejo, isto é, sentir o desejo como já realizado. Você nunca atrai o que deseja, mas sempre aquilo que acredita ser. Ao atingir esse estado passivo, imagine o desejo realizado, sem se preocupar como ele se realizará. Basta aceitar o fim como já cumprido. Tudo o que você precisa ou deseja já é seu. Você não precisa de ajudantes ou intermediários. Declare seus desejos como realidade, imagine-os e sinta-os como já concretizados. Ao aceitar o fim, você se torna indiferente ao possível fracasso, pois os meios serão providenciados. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Entre no espírito do estado desejado. Sinta como se já fosse aquilo que deseja ser. Capturar esse sentimento é aliviar-se de qualquer esforço para manifestá-lo, pois, nesse estado, ele já é real. A fé é sentimento. Segundo a sua fé, ou seja, segundo o que você sente, assim será feito. Você não atrai o que quer, mas aquilo que é como é o homem, assim ele vê. A quem tem, será dado, e terá em abundância. Mas a quem não tem, até aquilo que tem será tirado. O que você sente ser, você é, e é isso que será manifestado em sua vida. Assuma o sentimento que seria seu se o desejo já estivesse realizado, e ele se fará. Deus criou o homem à sua imagem. Em vez de apenas acreditar em Deus, acredite que você é Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Isso deve ser compreendido como: aquele que crê como eu creio, também fará as obras que eu faço.
Jesus não achou estranho realizar as obras de Deus, pois acreditava que ele era Deus. Eu e o Pai somos um.